A velha ideia de que os desencarnados dormem narcotizados de prazer barato entre sonhos de incenso e contemplativo perde-se completamente para o espírito de boa vontade que atravessa as fronteiras do sepulcro. Se há na terra juízes e administradores na terra que alvejam os cabelos e se cobrem de rugas na atividade difícil em favor do bem e da paz dos semelhantes, se há homens e mulheres que já experimentam no mundo a coragem serena de abandonar as flores do sangue, colocando-se ao encontro da humanidade através dos espinhos do sacrifício e da renúncia, como aceitar um céu onde os escolhidos sorriem e gozam ante o infortúnio alheio? Como entender um Éden delicioso em que ninguém cogite melhorar o purgatório infernal, se um simples político se preocupa em drenar o pântano que lhe prejudica a cidade? O que eu via no Parque Ditoso não era somente a expressão encantadora e pacífica da natureza. O interesse no serviço do progresso geral mostrava-se inequívoco em todos os rostos. A instituição que minha filha presta concurso ativo impressionou-me pela grandeza. Trata-se de uma universidade que ultrapassa em programa e organização qualquer dos institutos europeus ou americanos destinados à formação, ao burilamento do caráter infanto-juvenil. Os edifícios centrais congregavam-se inteligentemente sob velhas árvores rodeadas de fontes translúcidas. As crianças não encontrariam paraíso mais doce. Alguns irmãos e numerosas irmãs as orientam e educam com singular devotamento, preparando-as para a reencarnação na crosta planetária. Penetrei o instituto em companhia de Marta e do amigo Andrade, quando centenas de meninos brincavam felizes em bando nos extensos jardins. Grande parte correu ao nosso encontro. Abraçaram minha filha efusivamente e alguns me beijaram as mãos, chamando-me vovô. Aquelas manifestações de alegria pura fizeram-me infinito bem. Diversos pequeninos traziam consigo formosos halos de luz brilhante. Marta explicou-me que a instituição asila irmãozinhos desencarnados entre 7 e 12 anos de idade. Porque eu indagasse pelas crianças tenras, esclareceu Andrade que para essas, quando não se trata de entidades excepcionalmente evoluídas, inacessíveis ao choque biológico da encarnação, há lugares adequados, onde o tempo e o repouso lhes favorecem o despertar, a fim de que não sobrevenham abalos nocivos. Informou-me a filha que as criancinhas, não obstante viverem ali em comunidade, dividem-se no esforço educativo por turmas afins. Caracterizam-se os grupos por variados graus de elevação espiritual e as classes se subdividem pelas aptidões e tendências, examinados os precedentes de cada uma. Quando perguntei se na vida espiritual pode a criança desenvolver-se e optar pelo mau caminho, replicou Andrade que isso é perfeitamente cabível, considerando-se que, com o desenvolvimento da nova esfera, a alma recapitula as emoções do passado com apelos íntimos de variadas espécies, acrescentando, todavia, que, de modo geral,
as crianças estacionadas nos parques de reajustamento sempre se encaminham à reencarnação. Seu espírito de ordem sublimada se desenfaixa dos laços da carne, quite com a lei que nos governa o destino. Esse período infantil readquire de pronto as mais altas expressões da própria individualidade e ergue-se a mais elevados planos. Marta me apresentou lindos grupos, inclusive algumas dezenas de pequenos indígenas libertos do corpo em fase primária de cultura e inteligência. Experimentei, porém, a maior surpresa quando me deu a conhecer a assembleia de meninos orientadores. São meninos e meninas de passado respeitável e, por isso mesmo, mais acessíveis aos ensinamentos edificantes da instituição. Demoram-se no parque, às vezes muito tempo, aguardando circunstâncias favoráveis à execução dos projetos de ordem superior, e enquanto permanece aí, desempenham valiosas missões junto às crianças e adultos, entre as duas esferas. Além das tarefas usuais que se incumbem na própria organização em que se mantêm estacionados, constitui assim vasta coletividade de escoteiros do heroísmo espiritual, junto dos quais encontramos inapreciáveis estímulos e santos exemplos. Edificado com o que observara, seguimos na direção do casario central da cidade que me hospedava. Inútil tentar a descrição do carinho e da dedicação dos habitantes para com a paisagem. Flores e arvoredos devidamente conduzidos para o trabalho de espiritualização surgiam lindos e enternecedores a cada passo. Em certos jardins, as flores luminosas chegavam a formar frases inteiras de glorificação à divindade. Os domicílios não se torturavam uns aos outros, como nas grandes cidades terrestres. Ofereciam grandes espaços regulares entre si, como a indicar que naquele abençoado reduto de fraternidade e auxílio cristão há lugar para todos. Não vi estabelecimentos comerciais, mas em compensação identifiquei grande número de instituições consagradas ao bem coletivo. Recordando a leitura das narrativas de André Luiz e Vale Woven, perguntei ao irmão Andrade quanto às características do novo ambiente, informando-me então que nos achávamos numa colônia espiritual de emergência situada em planos menos elevados. Diversas comissões de socorro em múltiplos trabalhos salvacionistas aí funcionavam a benefício não só das criaturas encarnadas, como também de extensas multidões de desencarnados em sombra e desespero. As vias públicas mostravam-se cheias de transeuntes. Muitos se agrupavam, seguindo em conversação ativa, enquanto outros passavam isoladamente. Todavia, nenhum rosto surpreendia expressões de rancor, aflição ou desânimo. A irritação parecia não ter acesso ali naquele domínio de tranquilidade construtiva. Alguns me fixavam com simpatia e bondade, naturalmente percebendo a minha condição de neófito, e dando a entender ao irmão Andrade a estranheza com que me reparava a serenidade das pessoas, salientou o estimado amigo que os habitantes da colônia, ainda mesmo quando detêm motivos fortes de preocupação, fazem quanto lhes é possível
para guardar a paz com serenidade, atentos aos desígnios de ordem divina. Após atravessar graciosas avenidas, onde a natureza educada oferece sublimes espetáculos à vista, parei admirado diante de um formoso e magnificente edifício, no qual adivinhei um templo importante, 7 torres maravilhosas, de algum modo semelhantes à famosa Catedral de Colônia invadida às alturas. Em tudo, o meu olhar podia abranger e observava primorosa manifestação universária admirável pela finura beleza. Elucidou Marta que nos achávamos perante o grande santuário da cidade, onde se processam os mais destacados serviços espirituais da vida coletiva. Ali somente chegam, vinda das esferas carnais, pessoas libertas do estreito dogmatismo religioso. Discípulos de qualquer doutrina, aferrolhado na cadeia do fanatismo cruel, são obrigados a períodos mais ou menos longos de reparação da vida mental em círculos mais baixos. Naquele templo, portanto, explicou a filha, comungam no amor e na veneração a Deus todos os espíritos liberais com moradia nesse domicílio espiritual ou de passagem por ele, ainda mesmo ligado às escolas da crença que os identificavam na crosta do planeta, aqui confraternizam em torno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não encontrando motivos para dissensões e descontentamentos. Há serviços diários na Casa Divina que me retinha exático e deslumbrado. Altas portas coroadas de luz ligavam a cidade em todas as direções e, através delas, entravam e saíam longas fileiras de criaturas bem-aventuradas de semblante plácido. Ponderou Andrade que ali eram recebidas ordens e inspirações, programas de serviços e bênçãos de estímulo para a vida mais alta. Grandes servos do Altíssimo ali se materializavam, procedente de esferas sublimadas e distantes, distribuindo amor e sabedoria justamente das torres soberanas e veneráveis. É que parte cada noite o facho de luz, guiando viajores no mar das trevas, do qual havia tomado conhecimento na travessia extensa da ponte sobre os despenhadeiros. Quando me tentei penetrar o santuário por uns ângulos próximos, ambos os companheiros de excursão me sustentaram o gesto. Não convinha, disseram eles. Eu ainda era um simples recém-chegado, com características indiscutíveis do corpo terrestre, mas feliz e confortado, registrei-lhes a informação de que a noite do 30º dia sobre a data da minha libertação seria recebido por muitos amigos no templo consagrado ao serviço divino. Até lá, cabia-me a necessária preparação através das fontes do pensamento. O dia correu célere, multiplicando surpresas confortadoras ao redor dos meus passos. À noite, fim do culto doméstico das palavras divinas, Marta me convidou ao recolhimento, afirmando que a cidade permanecia cheia de atrativos e estudos para a noite. Contudo, aconselhava-me o repouso, de modo a evitar excessos e impressões nas primeiras horas do meu contato com a paisagem.
Surpreendendo-me, o amigo Andrade declarou que se demoraria junto a mim naquela noite. Salientou que minhas forças jaziam quase refeitas, mas começavam a viver a experiência normal da esfera nova, e por isso, provavelmente, eu necessitaria de instruções fraternas. Não obstante intrigado, aceitei satisfeito o oferecimento gentil. Passamos a extensa câmara destinada ao descanso, mas bastou que me entregasse a quietação para que certo fenômeno no auditivo e visual me perturbasse as fibras mais íntimas. Vi perfeitamente, qual se estivessem dentro de mim as filhas queridas, então na terra, alguns poucos inimigos que deixaram no mundo, dirigindo-me palavras de saudade e carinho. Pai querido, diga-me se você ainda vive, desfaça-me as dúvidas, ensine-me o caminho, venha até mim. Era a voz de uma delas a interpelar-me. O amoroso chamamento ameaçava meu equilíbrio. Minha razão periclitou por segundos. Onde me encontrava? Contemplava ao meu lado. Queria beijar-lhe as mãos, expressando-lhe o reconhecimento pela imensa ternura, mas debalde a buscava. Ainda não me desembaraçara do inovidável momento de estranheza, quando um médium de minhas relações apareceu igualmente no quadro. Meu amigo, fale-nos, conforte-nos, rogou comovidamente. Meu coração pulsou apressado. Como atender aos apelos? Ia gritar socorro. Todavia, o irmão Andrade, mais prestativo e prudente que eu podia supor, abeirou-se de mim, cientificou-me de que aquele fenômeno era da sintonia espiritual comum a todos os desencarnados que deixam os laços do coração na retaguarda. Esclareceu-me que, através de semelhante processo, era mesmo possível comunicar-se com o círculo físico quando o intermediário terreno possa conservar a mente na onda de ligação mental durante o tempo indispensável. Informou que a entidade desencarnada é suscetível de manter intenso intercâmbio pelos recursos do pensamento e que, por intermédio dessa comunhão íntima, encarcera-se o criminoso nas sombras das próprias obras, tanto quanto o apóstolo do bem vive com resultados felizes de sua sementeira sublime de renúncia e salvação. Insuflou-me forças vigorosas, utilizando passes de longo curso e recomendando-me calma, asseverou que aos poucos saberia controlar o fenômeno das solicitações terrestres, canalizando possibilidades para o trabalho de elevação. Final do capítulo 11.